Olá, eu sou a Fabiana Biano e você está ouvindo mais um Diversifica, seu podcast favorito sobre educação e diversidade. E hoje trago para vocês dois convidados muito queridos e importantes, ambos pesquisadores e educadores, Vinícius Bistafa e Rafael Marcelino, para falar um pouquinho sobre o preconceito linguístico na escola e também na sociedade. Se apresente. Boa noite, aqui quem está falando é o Vinícius. Muito obrigado pelo convite, Fabi. É uma honra estar aqui presente, debater aqui com vocês sobre esse assunto tão pertinente, tão importante e tão problemático, né? A diversidade linguística, o preconceito linguístico e tudo que afeta as nossas relações. A gente que trabalha com educação, está sempre na escola, está sempre antenado com as notícias do nosso Brasil e do Paraná, a gente sempre fica pensativo quando se fala em diversidade linguística, porque o Brasil, infelizmente, ainda hoje, em 2024, não sabe valorizar de maneira total a sua diversidade, entre elas a diversidade linguística. Boa noite, Fabi, boa noite, Vinícius, boa noite a todo mundo que nos escuta. Hoje a gente vai tratar de um tema um tanto quanto polêmico, referente a não só a educação, mas a nossa sociedade. A questão da comunicação, da linguagem e, sobretudo, a questão do preconceito, né? Que infelizmente impera dentro deste aspecto social também. Bom, nos dias de hoje, como vocês definem o preconceito linguístico? Olha, acho que para a gente começar a entender, eu vou tentar fazer uma contextualização para depois o Vinícius entrar mais nesse aspecto da linguagem propriamente dito. A gente tem que fazer uma anamnese social e compreender as estruturas sociais, né, que estão arregimentadas no nosso país. O Brasil é um país relativamente novo, tem aspectos históricos que marcam o nosso cotidiano, né? Aspectos esses como, por exemplo, a gente teve um período da vinda dos europeus até as Américas, no caso nosso, que afetou drasticamente a população local, né, diminuição desses povos locais. A gente teve, dentro desse processo de, entre aspas, descoberta, a gente teve um processo de escravidão desses povos, a gente teve um processo de catequização destes povos. Adiante, a gente teve um processo de escravização destes povos e também de parcela relevante da população africana que foi retirada dos seus lares e trazida para cá. Tivemos uma estrutura social, então, estruturada exatamente por meio dessas relações que se estabeleceram, como eu acabei de dizer. E diante disso tudo, a gente trouxe, né, a gente carrega marcas desses aspectos na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Cada povo desse que foi escravizado nesse período remoto trouxe as suas marcas também para o dia de hoje e, obviamente, trouxe isso para o aspecto linguístico. Aí acho que o Vinícius pode falar um pouco mais para a gente sobre a questão do preconceito linguístico, né? Bom, eu acredito que o preconceito linguístico ele esteja exatamente, como o Rafael falou, enraizado na nossa cultura, na nossa identidade brasileira, de um país que recebeu gente de todo canto do mundo e que causou uma grande miscigenação. E ao mesmo tempo foi bastante explorado. Isso criou uma relação de classes onde uma certa elite definiu como seria a língua padrão, uma língua que é derivada de português de Portugal, mas que se transforma numa língua brasileira, digamos assim. Então, para a gente definir preconceito linguístico, eu acho que a gente tem que falar de uma questão que é social, econômica, política e cultural.
aquele mito de que as pessoas sem instrução falam errado, de que o português bonito, o português certo é o português de Portugal. Então, a questão da regionalidade, das gírias, são muitos fatores que não só podem, como devem ser levados em consideração. Então, para definir preconceito linguístico, qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo escola, gramática, dicionário, né? Que é considerada errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente, como comenta o autor Marcos Bagno, né? Naquele livro muito interessante que ele escreveu sobre o tema. Mas aqui no Diversifica, a gente costuma falar, né, eu ouço os podcasts sempre, a Fabiana costuma falar sempre de diversidade. Eu acredito que a diversidade que existe na escola, ela é muito rica, né, porque a gente vive num país onde as pessoas estão sempre mudando de lugar em busca de melhores condições de vida. Eu acho que é papel, sim, do professor e da escola levar isso em consideração e não podar, né, mas potencializar isso. Claro, explicar para o aluno que tem certas situações, mas que ele deve lutar contra esse preconceito, não deixar que uma fala que é elitista, de uma sociedade que é elitista, desconformar ele num certo molde, né, despersonalizá-lo e também a sua fala. Bom, eu estava olhando aqui as nossas redes sociais e mandaram para a gente uma pergunta muito interessante e eles gostariam que vocês respondessem. Como as variedades linguísticas e o preconceito linguístico diante a diversidade cultural? Olha, pegando aquilo que o Vinícius colocou, a gente, como tem usar o termo que os autores sempre colocam, a questão da miscigenação das raças, né? A gente trouxe e carrega até hoje, como eu também havia dito, essas heranças, né, culturais de diversos povos. E isso, obviamente, se estabelece também na língua, né? Embora a gente tenha a língua padrão, como o Vinícius falou, o português de Portugal, a gente teve influência muito forte, por exemplo, do Tupi-Guarani. A gente teve influências do espanhol, a gente teve influência das línguas africanas. Hoje, né, atualmente, a gente também pode falar da influência da língua inglesa. A língua não tem como ser algo palpável e controlável. Embora a gente vê, né, como a gente está discutindo aqui a questão do preconceito, numa tentativa de manipular e monopolizar um tipo ideal de língua a ser normatizado, e, em decorrência disso, a estigmatização daqueles que não têm a ciência dela, não fazem uso dela, a gente vê um grande problema, então, diante disso. E aí a gente tem que bater nessa tecla. O Brasil, por ser um país muito grande, querendo ou não, ele não consegue controlar essa fronteira linguística, por mais que ele tente normatizá-la. Acho que é importante a gente relembrar um pouco a trajetória das políticas públicas da educação no Brasil, porque a gente tem um processo no século XX de definição, de organização de todo um sistema educativo que devia ser público, laico e obrigatório, mas mesmo assim que custou a conseguir se institucionalizar por muitos problemas. A gente vê que a gente passa por ditaduras e que a educação sempre vai ficando em segundo plano a serviço de interesses de mercado. Quando o fim da ditadura e a Constituinte chegam esse momento de repensar, momento de se redigir a Lei de Diretrizes e Bases, as diretrizes curriculares nacionais, nos anos 90, a gente percebe que essa universalização do ensino, essa sistematização, ela vem, sim, de certa forma, com um teor de diversidade.
Mas a gente observa nas pesquisas que a gente faz e nos artigos que a gente lê que isso também se dá a serviço de um capital, né? Que não é de fato para trazer equidade a todo mundo, mas para transformar em fetiche, em mercadoria. Então, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é o documento que orienta a nossa educação nacional hoje em dia, a gente percebe algumas coisas. Lá, nessas competências gerais, na página 9, está como sexto item, quarto e sexto item, utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Assim como, no sexto item, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Ou seja, é lei, é constitucional, a gente precisa valorizar a diversidade linguística na escola, porque a escola é um lugar de formação para a vida, e não pode ser passiva e também não pode despersonalizar o aluno, tornando uma mercadoria barata e igual, moldada. Vocês acham que a globalização e o domínio linguístico, eles ameaçam a diversidade linguística? Totalmente. E o impacto das redes sociais na diversidade linguística? Que os professores têm muito de, às vezes, como o Vinícius disse, cortar as asinhas dos alunos, né, e impedirem deles serem eles mesmos, deles falarem do jeito que eles precisam se expressar, do jeito que eles querem se expressar. Então, é bem aquilo que o Vini coloca, Fabiana. As redes sociais, elas possibilitam a gente conversar com pessoas em diversas partes do globo. A globalização traz coisas boas, assim como as redes, assim como a tecnologia, trazem muitas. Eu vejo como positiva a questão da tecnologia no nosso dia a dia. A tecnologia é fruto do nosso trabalho e, tal qual, nos torna humanos. A questão que se coloca daí em diante não é a questão da tecnologia em si, mas o propósito para o qual ela é usada como instrumento. E a gente, querendo ou não, como a gente falou um pouco dessa característica histórica do desenvolvimento social, a gente tem que conceber que dentro de um mundo capitalista, que o Vinícius colocou indivíduos postulados como mercadoria, e a escola também, com esse propósito de formar mão de obra para o mercado de trabalho, isso ameaça um pouco essa questão formativa e, obviamente, vai respingar nessa questão da linguística e de um controle do que pode ou não ser dito e de como deve ser dito. Então, novamente, embora as redes sociais possibilitem e ampliem as possibilidades, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também pode, por meio da massificação cultural, ela também pode limitar essas potencialidades identitárias, que eu acho que são muito presentes nessa questão da língua. A gente pode, por exemplo, citar a questão da regionalidade, né? A gente tem no Nordeste e no Sul um português, um brasileiro completamente diferente, né? Você tem palavras que se falam lá que não se falam acolá. E isso mostra o dinamismo da nossa linguagem. Então, é importante ressaltar que, né, como eu falo, não estou aqui para criticar as redes sociais, eu acho elas fundamentais, exatamente por estarem atreladas à questão do trabalho como categoria de desenvolvimento humano,
mas a questão é de como ela está postulada. E, infelizmente, assim como a educação, assim como tantos elementos sociais vinculados ao capitalismo, produzem também, através da linguagem, uma questão mercadológica. E, logo, o vislumbre de produzir uma língua normativa que não concebe essa questão da diversidade, o que é um problema, como o Vinícius mesmo já falou, citando os documentos, no caso do BNCC, no caso das DCNs, que, em tese, trabalham juntas a diversidade, mas quando são colocadas em prática e até quando são discutidas em meio social, se esvaecem exatamente porque estão atreladas a essa prerrogativa que é o capitalismo, que infelizmente acaba limitando, sendo um fator limítrofe a essa questão da diversidade, no caso da diversidade linguística. Então eu vejo aí um problema não pela tecnologia, mas pela questão do capital. Eu acho, não tem nada mais para colocar. Eu acho que a internet e a forma como as pessoas escrevem é uma coisa que ainda vai ser muito debatida, porque é uma coisa que está acontecendo agora. Então, com o tempo, a gente vai conseguir ter mais conclusões a respeito disso. Bom, que honra, né, receber vocês aqui. Foi uma noite, assim, maravilhosa. E, infelizmente, né, o nosso podcast está chegando ao fim. Obrigado por terem vindo. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com você. Sempre muito bom. Espero que quem está ouvindo aí se sinta curioso para saber mais sobre o assunto. Obrigado pelo convite. Acho que é importante a gente frisar que a diversidade humana faz parte do nosso desenvolvimento e ela é necessária, né? Embora a gente queira, dentro do capitalismo, moldar o ser humano, ou melhor, cada indivíduo é um universo em expansão. E a língua, como tal, é imensamente complexa e não pode jamais ser castrada e ser normatizada como sendo e estigmatizando, no caso, aquelas que não fazem parte do seu nicho. Bom, então é isso. Até a próxima, pessoal. Falou!